Bom, então, novamente, bom dia a todos. Estamos aqui iniciando, então, a sessão que trata de trabalhos sobre a temática contabilidade ambiental e também rural, né? Nós temos 3 estudos nessa sessão. O primeiro é intitulado Contabilidade Ambiental, Evidenciação de Informações Ambientais em uma Empresa de Cosméticos. O segundo artigo, ele é intitulado Disclosure Voluntário de Informações Econômicas, Ambientais e Sociais, Análise em Cooperativas de Créditos Goianas. E o terceiro estudo, ele é intitulado A Importância da Contabilidade para a Atividade Rural, um estudo em um pequeno município no sudeste do Pará. Então, nós já temos aí a professora Elizabeth Casagrande Lazarotto presente, né, para fazer, então, a apresentação do artigo número 1. Professora Elizabeth, fique à vontade para compartilhar a sua tela e iniciar a sua apresentação. Bom dia. Obrigada, professor Eduardo. Já estou apresentando a tela, só um minutinho. Já estão verificando? Sim, já podemos ver a sua tela. Então, eu vou apresentar esse trabalho. Ele foi oriundo também, como eu estava apresentando na sessão anterior, esse também foi de um TCC que eu orientei, contabilidade ambiental, evidenciação de informações ambientais em uma empresa de cosméticos. A aluna que realizou o TCC foi a Marina Riva da Silva, e após, com a colaboração dos demais colegas e professores, a Sara, a Monique e a Leoni, a gente transformou esse TCC no artigo. Então, por que estudar contabilidade ambiental? Então, essa questão ambiental, ela é muito importante no processo gerencial de empresas, principalmente pelo fato das mesmas serem as que mais exploram recursos naturais, e com isso elas acabam impactando no meio ambiente, principalmente empresas de porte maior. A contabilidade ambiental, ela ainda é considerada um tema relevante a ser discutido de acordo com pesquisas. Os relatórios de sustentabilidade, eles podem se tornar um atrativo e incentivador para as empresas, fazendo com que as mesmas se empenhem na participação do índice da sustentabilidade, por exemplo, melhorando, assim, o seu desempenho na questão ambiental. Então, eu sei, e por notícias, e por eu trabalhar também numa empresa de grande porte, além da docência, eu sei que existem muitos para a gente contratar hoje, enfim, é analisado muito essa questão de sustentabilidade. Então, clientes analisam a nossa questão de sustentabilidade, então a gente vê o quanto que ela é importante. Então, resolvemos fazer esse estudo voltado à evidenciação de informações ambientais por uma empresa de grande porte que divulgasse informações nos seus demonstrativos. Então, o problema de pesquisa, questão de pesquisa, foi como ocorre a divulgação e evidenciação de informações ambientais nos relatórios divulgados por uma empresa de cosmético e qual é a contribuição socioeconômica dessas práticas para a empresa. Com isso, o objetivo foi identificar a evidenciação das informações ambientais nos demonstrativos contábeis e relatórios divulgados por uma empresa de cosmético e analisar a contribuição socioeconômica dessas práticas para a mesma. Então, como referencial teórico, a gente abordou, dentro da contabilidade ambiental, os grupos de conta dos demonstrativos, então, composto pelos ativos ambientais, pelos passivos ambientais, receitas ambientais, custos e despesas ambientais. E também, após, foi a questão da evidenciação da informação ambiental, especificamente com relação à NBC T15, que é a norma brasileira de contabilidade T15. O método de pesquisa foi pesquisa qualitativa, de natureza descritiva e um estudo de caso, sendo que o objeto de estudo foi uma empresa de cosméticos que divulga em os seus demonstrativos contábeis, que foi a Natura SA.
A coleta de dados, então, ela ocorreu de duas formas. Primeiramente, análise dos demonstrativos contábeis e dos relatórios de sustentabilidade divulgados pelas empresas nos anos de 2017 e 2018, e fazendo um cruzamento, uma relação do que essas informações dos demonstrativos estavam em consonância com a NBC T15. E também não foi possível aplicar um questionário ou uma entrevista com a própria Natura. Então, a gente acabou optando por fazer um questionário com algumas consultoras aqui da região e verificar o que elas conheciam sobre essa questão ambiental, se isso influenciava ou não nas vendas. Então, foi aplicado esse questionário também para essas consultoras. Em forma de entrevista, então foi mais uma questão de entrevista. E a análise de dados seguiu a análise de conteúdo, utilizando mais como forma de categoria os itens da NBC T15. Então, um pouquinho do histórico da Natura. Ela é uma empresa antiga, né, na área de produtos de higiene, pessoal, perfumaria, maquiagem e cosméticos. Ela foi fundada em 1969, ela tem um histórico bastante promissor com relação à conduta socioambiental, então a gente ouve falar muito, né, com relação a isso, com relação a essa empresa. Tem o desenvolvimento de projetos, investimentos expressivos nessa área. Desde 1983, ela oferece em seus produtos a opção de comprar apenas o refil, que é uma opção que gera economia anual equivalente ao lixo produzido por 3,5 milhões de pessoas em um único dia. E todos os anos são reutilizadas 432 toneladas de plástico em embalagem dos cosméticos, ou seja, cada ano 9 milhões de garrafas PET de 2 litros deixam de ir para o lixo. E a adoção também do vidro reciclável na linha de perfumaria também foi implantada pela empresa, no qual evidencia anualmente um descarte de 944 toneladas de vidro. Então, ela participa de bastante projetos ambientais. Então, dentro da evidenciação, o nosso objetivo era verificar, então, se a empresa, o objetivo do trabalho, se a empresa, ela divulgava informações ambientais em seus demonstrativos contábeis e outros relatórios que ela apresenta lá na Bovespa, no site da Bovespa, e na relação com os investidores dela. Então, os relatórios gerenciais foi evidenciado que no balanço sintético ali do site da Bovespa, ela não evidencia nada, nenhuma informação ambiental. Na demonstração de resultado do exercício, também não. Na demonstração do fluxo de caixa, ela evidencia algumas informações com relação a provisões pagamentos, enfim, da questão de um programa de carbono neutro, que é um dos principais programas da empresa, de créditos de carbono. Nas notas explicativas, ela evidencia também, e ali nas notas explicativas a gente nota que existem ativos e passivos ambientais que ela evidencia. Eles só não estão no balanço sintético, mas no balanço analítico, em forma de nota explicativa, elas aparecem. Então, aqui foi evidenciado. No relatório da diretoria, eles não evidenciam, e no relatório de sustentabilidade, sim, né, que aí foi onde a gente conseguiu cruzar as informações do que eles evidenciam com a NBC T15. Então, com relação à demonstração do fluxo de caixa, esses valores, eles estão em milhares de reais. Então, foi evidenciado créditos de carbono em 2017 e 2018 nas contas outros ativos circulantes e não circulantes. Em 2017, representava 10.317, em 2018, 10.114, e em outros passivos, 3.222, e em 2018, 8.054. Todos esses dados apresentados são com relação ao consolidado da empresa, não com relação à empresa demonstrativos individuais, todas as empresas que fazem parte do grupo. Com relação às notas explicativas, então, foram evidenciados em outros ativos, em outros passivos não circulantes, um valor de 273.295 em 2017 e de 141.676 em 2018. Então, o passivo acabou
avançando nesses créditos do programa de carbono neutro. E outros ativos circulantes, então 211 milhões 208 em 2017, e 2018 ela passa a ter 263 milhões e 25. Então, dentro do passivo, como que ele é estimado? É através de inventários que são auditados referente à emissão de carbono. Esses inventários, eles são realizados anualmente, e a valorização deles ocorre com base no preço de mercado para aquisição de certificação de neutralização de emissão de carbono. O ativo ambiental, então, ele refere-se a gastos com aquisições de créditos de carbono, então, que geram benefícios através do investimento em projetos com benefícios socioambientais oriundos do mercado voluntário, gerando, assim, créditos de carbono após a finalização dos projetos e registrados através do valor de mercado com esses créditos de carbono. Então, é o principal investimento da empresa, a questão dos créditos de carbono. Com relação ainda às notas explicativas, a empresa tem uma provisão de crédito de carbono de 4.220 em 2017 e 4.208 em 2018. Então, apesar isso, a gente concluiu, enfim, com base na análise dos demonstrativos, que apesar dela não apresentar um balanço patrimonial, contas dentro do balanço de natureza ambiental, dentro da DRE, ela apresenta de forma analítica dentro das suas notas explicativas. Foram evidenciados no relatório de sustentabilidade os principais projetos da empresa. Então, ela tem um aprimoramento na visão integrada dos negócios sustentáveis e da sociobiodiversidade, o programa da Natura Amazônia, que também é bem, envolve bastante a empresa, o compromisso com a ODS e da ONU, a geração de impacto social positivo, visão de sustentabilidade nos pilares de gestão, organização, marcas e produtos e rede, aumento no uso de embalagens coeficientes, um compromisso em coletar e destinar 50% dos resíduos gerados pelas embalagens no Brasil, e promover a conservação e regeneração ambiental e pagamento de repartições de benefícios. Então, aqui com relação à NBCT 15, foi a questão de analisar os relatórios e encaixar cruzando as informações, né, com cada item da norma, para ver o que a empresa, se ela evidencia esses itens de acordo com essa norma. Então, dentro do item investimento e gastos com manutenção nos processos operacionais para a melhoria do meio ambiente, foram verificados em ambos os anos, 2017 e 2018, o programa Carbono Neutro, o programa Natura Amazônia, Carbono Circular e Pegada Hídrica. São quatro programas que a empresa investe e que a gente conseguiu encaixar nesse item da norma. Investimentos e gastos com preservação e ou recuperação de ambientes degradados. Então, materiais reciclados, então, que ela realiza essa reciclagem de material, e embalagens ecoeficientes, também são programas que ela tem. Investimento e gastos com educação ambiental para empregados, terceirizados, autônomos e administradores da entidade. Nesse item, acontece o desenvolvimento do entorno, critérios socioambientais e educação para benefício público. E em 2018 foi acrescido ainda a Semana de Sustentabilidade. Então, são todos os programas que a empresa Natura tem com relação à sociedade. Investimentos e gastos com educação ambiental para a comunidade. Então, entra a cadeia de sociodiversidade, o pagamento e repartição de benefícios, e pesquisa e tecnologia agregada. Dentro do item investimento e gastos com outros projetos ambientais, são políticas de seguros que a empresa tem em ambos os anos, na quantidade de processos ambientais e administrativos e judiciais movidos contra a entidade, apareceu um processo do IBAMA, ela tem um processo do IBAMA, então está 2017, 2018 ela permanece. No valor das multas e indenizações relativas à matéria ambiental determinadas administrativa e ou judicialmente, não houve evidenciação dessas multas e indenizações em nenhum dos anos analisados. E com relação a passivos e contingências ambientais, foram identificados honorários advocatícios de ações cíveis
ambientais, em ambos os anos, 2017 e 2018. Então, dos 7 itens da norma, apenas um não localizamos nenhuma evidenciação, nenhuma evidência dentro desse item, acredito que não está no demonstrativo, justamente por ela não ter nenhum processo com relação a esse item da norma. Ainda foram analisadas outras práticas divulgadas pela empresa com relação à entrevista realizada com as consultoras. Então, dentro dessas, a gente categorizou como divulgação de práticas e políticas ambientais, preocupação com o meio ambiente e participação de projetos e programas socioambientais. Dentro da divulgação de práticas e políticas, foram evidenciadas divulgação em encontros de consultoras, mídia, site da empresa, vídeos, divulgação das consultoras para os clientes no momento da venda, tudo isso com relação a informações ambientais, aos programas que a Natura oferece e tem. Com relação à preocupação com o meio ambiente, divulgação de forma produtiva, sem agredir o meio ambiente, por meio de sites da empresa, reuniões de lançamento de cada produto, nas embalagens dos produtos é divulgado também, nas revistas, propagandas, utilização de embalagem de material reciclável e biodegradável. E a participação de projetos e programas socioambientais é de conhecimento das consultoras dos projetos e programas, e também algumas delas participam de alguns projetos desenvolvidos pela empresa. Os principais benefícios das práticas ambientais, então, foram que a gente concluiu com base no trabalho que as práticas ambientais, elas influenciam nas vendas dos produtos, mas o preço, a qualidade e o conhecimento da marca pelo cliente também influenciam, então não somente as práticas ambientais. A divulgação também incentiva outras empresas e clientes a se engajar nos cuidados com a natureza e preservação, e a divulgação incentiva a parceria com outras empresas e gera contribuição socioeconômica para a empresa. Então, como conclusão, a empresa evidencia, sim, informações nas suas notas explicativas, no relatório de sustentabilidade e balanço social. As informações, elas estão em consonância com a NBC-T 15, a gente conseguiu cruzar essas informações. Os principais projetos que mais tiveram destaque nesses anos estudados foram o Carbono Neutro, o Programa Natura Amazônia e o Programa Carbono Circular. Com base no período que a gente realizou a análise, a gente pressupõe que a empresa não dispõe de um plano de contas exclusivo para o meio ambiente, no entanto, ela é possível visualizar através dos relatórios as suas práticas de forma organizada. A empresa, ela divulgou em seu balanço socioambiental de emissão de carbono e os co-benefícios gerados, que obteve um resultado líquido positivo de 829 milhões. Então, dessa forma, a divulgação das práticas gera contribuição socioeconômica para a empresa. Como limitações dessa pesquisa, foi a disponibilidade de informações somente através das demonstrações financeiras divulgadas no site da empresa, não havendo contato direto com contadores e gestores da empresa para maiores esclarecimentos. Acho que isso tornaria a pesquisa mais rica. E como sugestão, por mais que a gente entrevistou algumas consultoras, né, o ideal era ter feito essa entrevista com os gestores da empresa. E algumas sugestões de estudos futuros é ampliar essa análise de evidenciação das informações, conforme a norma NBC-T 15, para outras empresas de outros segmentos, e após realizar uma comparação entre elas, para ver se muda quem está divulgando, quais itens da NBC, enfim, conseguir fazer um comparativo. As principais referências, e muito obrigada. Obrigado, professora Elizabeth, pela apresentação do trabalho. É uma temática realmente bastante interessante, um trabalho interessante para ser de um TCC, né, ele traz algumas contribuições interessantes, né, e eu, no intuito de contribuir com a investigação da aluna, então, né, da Marina, eu fiz alguns apontamentos, eu fiz uma leitura bastante atenciosa ao trabalho, e eu gostaria de compartilhar, então, mas todos os apontamentos aqui com o único objetivo de contribuir realmente com o estudo, né, para caso a professora queira prosseguir aí para
por uma publicação permanente, eu acho que é importante esses diferentes olhares, né? Bom, então, desculpa? Não, eu disse com certeza, muito bem-vinda. Tá certo, então. Bom, as questões socioambientais, então, né, dentre os apontamentos que eu fiz aqui, realmente a relevância da temática do estudo, né, as questões ambientais, elas estão cada vez mais adentrando a agenda de discussões dos pesquisadores e dos gestores, né, mas muito por uma questão de pressão, né, da sociedade, né, dos consumidores, né, hoje os consumidores, eles realmente estão preocupados com o que estão consumindo, né, então as organizações, elas estão atentas a isso e elas estão buscando cada vez mais realizar atividades socioambientais, então, né, para atender essa nova demanda da sociedade, né. Até me chamou a atenção, por esses dias, uma propaganda da JBS, né, que está fazendo até blockchain agora, para fazer a rastreabilidade, né, da carne que oferece ao consumidor, né, então o consumidor, ele vai conseguir, por meio da tecnologia blockchain, rastrear toda a cadeia produtiva do produto que ele está consumindo, então isso mostra, né, uma preocupação da organização realmente de atender, né, as necessidades e demandas aí dos seus clientes, né. Então, é uma temática realmente que vem ganhando cada vez mais espaço nas discussões, né. Bom, a introdução do estudo, professora, eu acho que ela ainda está um pouquinho incipiente em termos de discussões, né, visto que a literatura, ela apresenta uma diversidade de estudos acerca da temática evidenciação ambiental. Então, material, né, nós temos aí uma vasta gama de materiais acerca da temática, né. Seria interessante trazer alguns estudos aí internacionais para trazer uma maior robustez à tua introdução. E discutir, né, aí a tua problematização, né, que eu acho que deveria constar um pouco mais na introdução realmente elementos que levem ao teu problema, né, que justifiquem o teu problema de pesquisa. Eu deixei como sugestão ter um pouquinho mais de cuidado no momento de selecionar as obras que compuseram o trabalho, né? Claro que é importante apresentar os clássicos da literatura, como vocês trouxeram aí, né, o professor Sérgio Diudícibus, né? Entretanto, o estudo trata de uma temática que é bastante atual, né? Seria também importante a apresentação de estudos mais recentes, principalmente na problematização. Eu trago aqui esse problema do estudo, mas também é um problema que eu enfrento bastante, né, porque nascidos em 95 acham que o tempo não passa, né, e nós estamos em 2021, trabalhos de 2015 já tem 7 anos, né, já tem 6, 7 anos, o ano que vem fazem 7 anos, então a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado para trazer uma literatura mais atual, né, trabalhos de 2010 vão fazer 12 anos o ano que vem, então, então é importante a gente ter um pouquinho de cuidado de trazer uma literatura mais atual para as discussões do trabalho. Eu acho que a justificativa do estudo, ela carece de uma contribuição para as organizações de fato, né, que divulgam esse tipo de relatório, e também, talvez, para a Natura, né, que foi a empresa investigada, né. Por exemplo, vocês trouxeram ali que o estudo pretende identificar o processo de evidenciação das informações ambientais nos demonstrativos contábeis e relatórios divulgados por uma empresa de cosméticos e analisar a contribuição socioeconômica dessas práticas para a empresa, ou seja, os resultados dessa investigação, elas podem oferecer insights para as organizações no que se refere à melhoria de divulgações socioambientais. Então, eu senti falta lá na sua justificativa de uma contribuição para a organização que vocês investigaram, né, porque o teu trabalho, ele tem muito a dizer, ele nos diz muito. Então, a gente poderia dar esse retorno para a empresa que tu investigou, certo? Eu também coloquei que a escolha das temáticas discutidas no referencial teórico deixa a leitura pouco atrativa. Eu acredito que vocês poderiam repensar a forma como a discussão é apresentada, pois a própria sessão tem um material interessante para construir até um novo referencial. Eu sugiro sintetizar o referencial teórico em apenas 2 subitens, discutindo no primeiro a relevância da contabilidade ambiental e a evidenciação de informações ambientais, e no segundo, as normas brasileiras de contabilidade, que vocês trazem ali a NBCT 15, né?
Os estudos pregressos que vocês apresentam no item 2.4, eu acho que eles podem ser incorporados a essas duas sessões que eu acabei de sugerir, pois eles apresentam, os estudos, eles apresentam discussões muito pertinentes. Então, vocês têm um material muito interessante ali no referencial teórico, só que eu acho que a escolha da forma como ele foi apresentado, eu acho que ficou um pouquinho aquém, certo? Então, naquele momento que vocês falam sobre os ativos ambientais, passivos, as despesas e receitas, eu acho que poderia ser suprimido. Eu acho que é uma literatura aí que já está posta, ela trata mais especificamente da contabilidade societária nos aspectos ambientais, eu acho que poderia ser deixado de lado e focar realmente num aprofundamento da temática que está sendo analisada, né? O estudo, ele tem um total de 8.615 palavras, né? Eu acho que sintetizar o referencial teórico da forma como eu sugeri vai ajudar a fazer um estudo mais objetivo e talvez facilite a publicação permanente, porque as revistas agora, elas estão cada vez mais demandando por estudos aí mais objetivos, no máximo 7.500 palavras, né? Então, talvez suprimir esse referencial teórico vai ajudar vocês na publicação permanente, né? O estudo, eu senti falta um pouquinho eu senti falta de um detalhamento metodológico um pouquinho mais de detalhamento na metodologia, principalmente no que concerne a coleta de dados, professora. Por exemplo, seria interessante apresentar na metodologia o questionário que foi aplicado às consultoras das empresas analisadas. Seria também importante mencionar quais foram os demonstrativos e relatórios auxiliares analisados. Vocês mencionam isso lá nos resultados, mas eu acho que o local adequado seria na metodologia, certo? Vocês mencionam na metodologia que realizaram uma análise de conteúdo, mas também não foi demonstrada a forma como foi realizada essa análise de conteúdo, professora. Tu poderia me explicar rapidamente como ocorreu? Sim, na verdade, a gente considerou como categorias, né, os itens da NBCT15 e analisamos dentro de cada um dos relatórios dentro de cada item da NBCT15, o que a gente encontrava nos relatórios divulgados pela empresa. Certo. Relatório de sustentabilidade, balanço, enfim, e aí foi mais no relatório, nas notas explicativas, né, e no relatório de sustentabilidade, já que o balanço e o DRE não apresentavam itens. Certo, então, professora, é que a análise de conteúdo, ela tem algumas etapas que é importante ser seguida sob o ponto de vista metodológico, né? Por exemplo, uma pré-análise, a exploração do material, o tratamento dos resultados, então, a forma como vocês coletam esses materiais seriam importantes, selecionam esses materiais, né, seria importante de trazer, um aspecto importante de trazer para a metodologia do estudo. Eu sugiro à professora fazer a leitura do livro intitulado Análise de Conteúdo, que é de Bardan, que é uma autora famosa, né, na área aí de metodologia, principalmente no que concerne a análise de conteúdo. E talvez se a professora citar o estudo dela na metodologia, o trabalho dela na metodologia vai ser importante, porque quando cai um trabalho de análise de conteúdo para avaliadores de periódicos, geralmente eles cobram a participação das discussões aí de Bardan no trabalho, tá? Professor, eu também identifiquei que, além de haver elementos da metodologia nos resultados, também há elementos dos resultados na metodologia, ocorre o contrário, tá? Então, também o contrário. Então, só tenta se ater a esse elemento, a esses aspectos lá nos resultados e na metodologia que a professora vai identificar facilmente. A gente também fica bastante tempo em cima do trabalho, acaba que a gente fica viciado ao trabalho e não observa mais alguns elementos, isso é super natural, né? Por isso que é importante trazer o trabalho para discussão no congresso, né? Vocês também cotejam os resultados da pesquisa lá na seção de conclusões, trazendo até uma citação de Lima et al. 2012, né, lá nos resultados. Traz lá nas conclusões. Eu sugiro trazer para os resultados o cotejamento, né, eu acho que vai trazer até uma robustez mais interessante lá para as conclusões, para os resultados, perdão.
Também, professor, é importante mencionar que as conclusões, elas estão limitadas aos resultados da investigação, fazendo poucas inferências sobre a aplicabilidade dos resultados. Eu até reparei que a professora, na apresentação, apresentou inferências mais interessantes do que as apresentadas lá no estudo, né, porque a gente, para externalizar, verbalizar, né, as inferências do trabalho é mais fácil até do que escrever, né, no momento de escrever a gente fica até um pouco limitado, mas no momento de falar eu acho que a gente verbaliza melhor, né, as verdadeiras contribuições do trabalho. Então, eu acho que é interessante vocês pararem um pouco e discutir com a aluna as verdadeiras contribuições e os insights que podem ser oferecidos a partir dos resultados lá nas conclusões, porque as conclusões, lá nas conclusões não é um momento de trazer os resultados, né, de replicar os resultados que estão lá, né, na sessão anterior, é um momento de trazer o que, de fato, esses dados nos dizem, né, esses resultados nos dizem, né. Também, professora, eu observei em um dado momento lá na conclusão um juízo de valor científico, um momento que é dado ênfase demais para um aspecto que poderia ser um pouco mais neutralizado. Eu acabei não anotando aqui, mas se a professora ler lá com atenção na conclusão, vai observar. E eu acho que talvez até um pouquinho mais, seria interessante um pouquinho mais de parcimônia, com as inferências sobre as entrevistas realizadas com as consultoras, porque quando a gente fala de resultados de uma entrevista com um número limitado, como foi aqui na pesquisa, eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado com as inferências que a gente faz com relação a esses dados, né? A gente não pode, por exemplo, extrapolar os resultados de uma entrevista com 10 pessoas para outros contextos, ou então dar evidência e importância demais para esse tipo de entrevista. Eu acho que seria um pouquinho interessante ter um cuidado nesse aspecto. Então, professora Elizabeth, as minhas contribuições eram essas, eu deixo em aberto para a professora, se a professora quiser comentar algo sobre a minha avaliação, também o que eu falo aqui não precisa ser levado ao pé da letra, a professora adota se quiser, né, mas eu gostei muito do trabalho e espero ter contribuído aí para as discussões do teu trabalho. Não, com certeza, são muito válidas e tem algumas considerações que a gente até nota quando vai ler de novo o trabalho, né? Sim. O prazo do congresso geralmente é uma corrida, né, para conseguir enviar. Sim. Então, acabou que a gente não conseguiu refinar ele, então tem alguns itens que depois foi verificando que realmente faltou e tal, mas assim, muito, muito interessantes, a gente vai analisar todas, com certeza, porque a intenção é tentar publicar mesmo, então, num periódico, em definitivo. Vamos amadurecer esse trabalho, com certeza. E muito obrigada. Tá certo, então, professora Elizabeth, eu que agradeço a tua participação aqui no evento e a tua contribuição aqui para a nossa sessão de contabilidade rural e ambiental, certo? Muito obrigada. Vamos agora, então, para o artigo 2, né, que nós já estamos aí uma hora adiantada, né? O artigo 2, ele é intitulado Disclosure Voluntário de Informações Econômicas, Ambientais e Sociais, Análise em Cooperativas de Créditos Goianas. Ele é de autoria de Helenilson Giacomini, Carlos do Carmo e Ercílio Zanola. O Helenilton está aqui, né? Helenilton, bom dia. Você pode compartilhar a tela para fazer a apresentação? Bom dia, professor Eduardo. Bom dia, presentes na sessão. Vou tentar compartilhar, só um instante, cadê? Professor Eduardo, já aparece? Aparece. Ótimo, obrigado. Pessoal, mais uma vez, bom dia. Meu nome é Helenilton Nery Santos Giacomini. Esse artigo foi desenvolvido junto com o professor Carlos Henrique e também com o professor Ercílio Zanola. É um artigo que foi elaborado durante a disciplina de contabilidade societária no curso de mestrado da UFG, Universidade Federal de Goiás. O tema, o disclosure voluntário de informações econômicas, ambientais e sociais, né, ele foi aplicado nas cooperativas goianas. Na introdução da pesquisa, a gente foi abordado as questões das cooperativas, né, onde a gente tentou fundamentar
dentro da natureza, né, da natureza e a essência do cooperativismo, né, que é voltado para questões socioambientais, para a comunidade onde a cooperativa está inserida, e a cooperativa, principalmente a cooperativa de crédito também, ela busca, né, essa eficiência, né, eficiência econômica, né, através dos retornos das sobras, aliada a um desenvolvimento socioeconômico, ou seja, a cooperativa também se preocupa com seus cooperados e comunidade em geral, não apenas com associados. Então, a gente tenta fundamentar essa questão do cooperativismo e cooperativas de crédito. Abordamos também as questões do disclosure, né? Então, a gente trouxe algumas citações, por exemplo, que eu trouxe aqui, o artigo traz o Rummel, né, 2016, onde ele trata de maneira geral, nas empresas de forma geral, que tem um bom desempenho em sustentabilidade, né, ela é incentivada a divulgar as informações sobre o seu desempenho, né. Essa divulgação, ela visa, né, aumentar o valor de mercado, né, das empresas, né, através da divulgação ambiental, sustentável, que, conforme a gente observa, né, essa questão das divulgações, da preocupação das organizações, sejam cooperativas ou não, com o meio ambiente, ela tem um impacto bem relevante no meio social, na comunidade em geral. Também tem a gente traz algumas citações para reforçar essa questão da divulgação, né, tem aqui o Schutz, em 2012, né, e no trabalho eles relatam, né, que o disclosure compulsório, né, das cooperativas, ele é modesto, ou seja, as cooperativas, elas, tradicionalmente, elas divulgavam apenas o balanço patrimonial, o demonstrativo de resultado, de sobras, não se preocupando em trazer outras informações. Então, a gente percebe que as cooperativas, elas passaram a se preocupar além de forma pragmática, de forma prática, ter essa preocupação com o social, ela viu a importância de divulgar, porque através dessa divulgação dos trabalhos voluntários, apoios a organizações sociais, elas perceberam que essa preocupação, que demonstrar isso, publicar isso, agrega valor para as cooperativas, certo? Então, tem estudos, Santana, 2017, já também reforça essa questão da evidenciação das informações, né, de caráter voluntário, ela pode ser compreendida como uma estratégia, né, uma estratégia das empresas, para buscar uma aceitação e legitimidade social, né, que para as cooperativas também isso é fundamental. A questão de pesquisa, acho que vai aparecer aqui. A questão de pesquisa, ela foi, né, desenvolvida com o intuito, né, de investigar qual é o nível, né, do disclosure, né, das divulgações voluntárias das informações econômicas, ambientais e sociais das cooperativas aqui do estado de Goiás. Essa questão de pesquisa, ela foi assim, foi motivada por questões de estudos anteriores, né? A gente percebeu que o disclosure, a parte voluntária, ela é mais explorado por outras empresas, outras atividades, e em relação às cooperativas, são mais cooperativas agropecuárias que exploram, de forma, assim, estudo científico, essa questão do disclosure voluntário. Cooperativas de crédito, a gente encontrou poucos trabalhos. Tem um trabalho da 2013, que foi aplicado aqui no estado de Goiás, que tentou evidenciar essa questão do disclosure voluntário das cooperativas, mas foi um trabalho, assim, até como o professor Eduardo falou, um trabalho, assim, já tem um tempo, né, 2013 para cá tem um tempo, e esse trabalho também, ele se limitou a estudar com as cooperativas do sistema Sicob, ele não estudou todas as cooperativas do estado de Goiás. E, atrelada a isso, essa questão também da escassez de estudos, na própria legislação das cooperativas, né, na Lei Geral das Cooperativas, lá no artigo 28 dessa lei, lá fala que as cooperativas, elas são obrigadas a constituir um fundo de assistência técnica. Esse fundo, ele é voltado destinado à prestação de assistência social aos associados, seus familiares, e também aos colaboradores, aos funcionários.
e esse fundo ele é composto por 5% do seu resultado líquido. Ou seja, as cooperativas hoje elas têm um resultado assim relevante em termos monetários, em termos de números, e 5% desses resultados é um valor assim bem relevante. Então, tornou-se assim importante, torna-se viável verificar como que as cooperativas estão aplicando esses 5%, né, desse fundo de amparo social dentro da comunidade, dentro da região. E o objetivo, então, do estudo foi, né, verificar, né, analisar, né, como essas informações estão sendo divulgadas. Então, esse é o objetivo do estudo. Então, para fundamentar essa questão da pesquisa e o objetivo, passamos aqui para o referencial teórico, certo? O referencial teórico da pesquisa ele foi dividido em 2 tópicos. No primeiro tópico, foi abordada a questão do cooperativismo de forma geral, certo? A questão dos princípios do cooperativismo, voltando também nessa preocupação do cooperativismo, né, a base do cooperativismo com a questão social e econômica, né? Então, foi abordada essa questão, trouxemos algumas citações também. E, após essa forma geral do cooperativismo, também nós passamos a relatar e fundamentar especificamente sobre cooperativas de crédito. Então, aí que a gente entra em cooperativas de crédito, certo? Temos o trabalho do Carvalho e outros, certo, de 2016, onde eles falam que, na pesquisa, que a prática cooperativista, ela contribui para uma mentalidade mais participativa, solidária, e os princípios são importantes na busca de resultados econômicos e desenvolvimento social e a qualidade de vida dos cooperados. Aqui a gente até acrescenta não apenas os cooperados, mas a comunidade em si. Trouxemos também na pesquisa alguns dados sobre o cooperativismo. Nós trouxemos dados aqui, são citados alguns estudos que fundamentam esse crescimento do cooperativismo no Brasil, nos últimos anos, onde é apresentado um gráfico, né, com dados de 2015 a 2019, que, observando o gráfico, assim, até pela imagem, a gente percebe, né, o crescimento ano a ano dos seus resultados. Aqui eu trouxe apenas no slide, né, as informações do patrimônio líquido, movimentação financeira e ativos. Os ativos estão superando aí 15 bilhões, aqui são números em bilhões, então, supera os 15 bilhões de ativos, né? Então, são valores bem expressivos. Na pesquisa também tem outros dados que informando sobre quantidade de funcionários, quantidade de associados, pontos de atendimento. São outras informações também que, apesar da redução de números de cooperativa, que a gente é um outro detalhe, a gente percebe que as cooperativas, elas vêm num caminho diferente dos bancos comerciais. Quando os bancos comerciais estão fechando agências, as cooperativas estão expandindo, abrindo mais agências. Então, trazido esses dados aqui também no trabalho. E o tópico 2 do referencial são abordados a questão do disclosure voluntário dentro das cooperativas de crédito. Conforme eu até falei anteriormente, né, o disclosure é obrigatório, as divulgações obrigatórias das cooperativas, eles são regidos também por lei, por normativos, né, mas ele é bem escasso, ele se limita à divulgação praticamente. Porém, também com viés aí também até das alterações de lei, né, nós temos a resolução, se não me engano, 2018, questão do prazo, que ela prevê, que elas obrigam as instituições financeiras e também cooperativas a divulgar os seus demonstrativos no site da organização, no site institucional. Então, aqui, mais uma vez, assim, base do estudo, né, foi até o trabalho do Schutz, é uma das bases do estudo, ele é citado bastante na pesquisa. Tem o trabalho do Múrcia também, do Múrcia 2009, ele é citado bastante no trabalho. E aqui eu trouxe aqui até uma pesquisa, conforme eu até falei também anteriormente, as pesquisas de disclosure voluntário, elas abordam mais questões, outras cooperativas, agropecuária, por exemplo, aqui o Schutz, ele aplicou estudo em cooperativas agropecuárias, né, comparado com companhias de capital aberto, e esse estudo ele apontou que as cooperativas, no caso agropecuárias, elas possuem um maior disclosure ambiental e social, já as empresas de capital aberto, um maior disclosure econômico. Citado também que o trabalho do Enges, né, 2015, né, que ele já aplicou o trabalho em cooperativas de crédito, ele aplicou um trabalho nas 25 maiores cooperativas de crédito do país. Analisando esse estudo do Enges, 2015,
eu percebi que não tinha nenhuma cooperativa de Goiás. Então, nós percebemos que verificando as cooperativas que foram estudadas, por questões de metodológicas, as cooperativas de Goiás foram excluídas, então elas não participaram da pesquisa do índice 2015. Porém, esse estudo já observou, né, uma pouca aderência à divulgação das informações voluntárias, principalmente em relação a categorias ambientais. Pode estar relacionado à questão porque o estudo foi em cooperativas de crédito e acabou que o resultado ambiental não foi tão relevante. Santana, 2017, ele também estudou cooperativas agropecuárias, né, o disclosures em cooperativas agropecuárias. E lá ele também identificou, né, concluiu que era baixo o disclosure voluntário nas cooperativas agropecuárias. E o disclosure voluntário social foi o que obteve melhor resultado. A metodologia que a gente adotou, o estudo, ele foi abordado, é uma pesquisa, né, descritiva também, um método descritivo, e também ela é uma pesquisa quantitativa. Essas são as descrições da pesquisa. A forma como nós coletamos os dados foi através dos consulta, né, no portal da OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras, na seção Goiás. Lá nós buscamos todas as cooperativas, filtramos pelo ramo crédito, onde encontramos 28 cooperativas, na database de dezembro de 2020. Dessas cooperativas, algumas foram incorporadas no final de 2019 e início de 2020. Nessas cooperativas, elas foram excluídas. Então, essas cooperativas não fizeram parte da amostra. E também as cooperativas centrais, elas também não fazem parte das amostras, que são apenas cooperativas singulares, são cooperativas de atendimento ao público. São 28 cooperativas. Pesquisando as cooperativas, nós identificamos que 2 delas não fazem as divulgações, não fizeram as divulgações em 2019 dos seus demonstrativos, relatórios de gestão, então não divulgou nada, assim, para que pudesse ser analisado. Então, essas cooperativas foram excluídas, restando então, a amostra de 28 cooperativas. Sobre a métrica utilizada para medir essas questões econômicas, ambientais e sociais. Então, o método utilizado para testar se as cooperativas estão divulgando ou não, de forma voluntária, essas informações, foi adotada a métrica, né, a métrica do Múrcia, o estudo do Múrcia 2009, e também que é uma métrica que foi adaptada pelo trabalho do Padilha e Marconi, 2018, onde eles fizeram uma adaptação dessa métrica do Múrcia, que foi aplicada em companhias abertas, trazendo para cooperativas. Então, dessa forma, nós chegamos a essa métrica. Então, são 3 tabelas, que no artigo tem 3 tabelas. A tabela 3, ela traz as categorias, né, ambientais e econômicas. Se nela também tem, por exemplo, as atividades operacionais, as atividades financeiras e as subcategorias. Essas são aí as 26 subcategorias. Na tabela de informações ambientais, da mesma forma, ela é dividida nas políticas ambientais, gestão de auditoria e as demais informações, que, como a tabela é um pouco grande, ficava inviável de apresentar ela aqui. Então, a gente tentou optar de trazer de forma resumida para até tentar facilitar o entendimento. Nas informações sociais, também são divididas em subcategorias, certo? Então, conforme aqui, né, a fonte é elaborada, né, com base em Padilha e Marconi 2018 e Múrcia 2009. Aqui no slide seguinte, também reforça nessa questão aqui que para testar a presença das informações, né, foi realizada a análise de conteúdo, utilizando o checklist proposto por Múrcia e adaptado pelo Marconi. Então, como foi feito esse critério? Com base nessas 2 métricas, né, citadas,
que já foram adaptadas, a gente definiu o critério de avaliação. O critério foi um critério binário, ou seja, as cooperativas que divulgavam essas declarações de políticas, estabeleciam metas, objetivos, elas tinham nota 1. As cooperativas que não divulgavam, nota 0. De forma que que o trabalho, que cada cooperativa, cada uma das 26 cooperativas que foram estudadas, elas tiveram a pontuação dos demonstrativos divulgados. Na subcategoria econômica, são 26 subcategorias. Na categoria ambiental, foram 12 subcategorias. E na categoria social, 7 subcategorias, totalizando as 45 categorias. Essa metodologia, ela foi aplicada também pelo trabalho da Silva, da Flávia Silva, 2013, onde ela cria essa equação, né, da divulgação, né, das informações de disclosure econômica, ela faz essa divisão, encontra, o resultado é dado em forma de percentual. Então, nós temos a econômica, a ambiental e a social, e também a divulgação geral, a divulgação das informações geral. Então, aqui foi feito, desta forma, foi feito os resultados, né, nós já trazemos os resultados com essa metodologia, aplicando essas 4 fórmulas, essas 4 equações simples, nós chegamos que, concluímos, né, encontramos resultados que no disclosure voluntário das informações econômicas, esse ranking, né, são as 26 cooperativas que estavam aptas, tinham informações suficientes para ser analisadas, elas tiveram a média de divulgação de 67%. Então, assim, é uma divulgação superior a estudos anteriores, citados no trabalho, estudos anteriores. Aqui nós percebemos também uma variação, né, entre a maior divulgação, que foi da cooperativa Engecred, ela tinha um índice de 92% de divulgação das suas informações, e quanto à cooperativa que é a Cred Goiás, por exemplo, ela tinha apenas 15% de divulgação. Aprofundando no estudo, para verificar o que poderia ter causado esse gap, essa diferença entre os resultados, nós percebemos que algumas cooperativas, elas se limitam ainda a apenas divulgar lá dentro do seu portal só o balanço patrimonial em si, o demonstrativo de resultado e notas explicativas. Elas não trazem relatórios de gestão, relatório da administração, não traz nenhum outro histórico da cooperativa, não traz nenhuma outra informação. Ela divulga apenas o balanço patrimonial em si, a demonstração de relatório em si, e não põe nenhum detalhe a mais sobre como a cooperativa atingiu esse resultado, o que foi feito no decorrer do ano. Então, esses resultados, esse foi o resultado, né, da parte financeira, né, parte econômica e financeira. Deu tempo. Passando para o resultado ambiental. Aqui nós já tivemos aqui uma diferença menor entre o primeiro e o segundo colocado, tá? Porém, a média também continuou alta, né? A média de divulgação, ela apresentou uma média de 52%. E essa variação também, né, teve a mesma variação pelos mesmos motivos. São cooperativas que, conforme aqui, até a mesma cooperativa anterior. Cooperativas que divulgam poucas informações nos seus relatórios. Também podemos concluir da parte ambiental, fora números, nós conseguimos também identificar alguns achados dentro das cooperativas, né, que reforçam, né, as práticas adotadas por essas cooperativas, né. Por exemplo, nós encontramos cooperativas que elas fazem a divulgação do montante que é investido em economia verde, de cooperativas que divulgam o GRI, né, relatório internacional, o GRI. Também, identificando cooperativas, também estão, assim,
aderentes à ODS, né, da ONU, né, a Organização do Desenvolvimento Social da ONU, identificam essas informações, as cooperativas trazem essa informação, inclusive, falando da ONU, nos seus demonstrativos. E esses resultados também da parte ambiental, apesar de ser cooperativa de crédito, certo? Elas também têm uma preocupação ambiental na questão da liberação do crédito, né? Então, cumprindo até com o que o Banco Central exige, através de resolução, o Banco Central ele obriga, né, as instituições financeiras, bancos e cooperativas a seguir uma política de responsabilidade, né, socioambiental, a qual prevê uma análise do risco, ou seja, ela vai fazer um empréstimo para uma cooperativa, por exemplo, agropecuária, ela mede o risco dos impactos ambientais que essa liberação de crédito vai gerar naquele empreendimento. Então, além dos números, também tiveram esses achados no trabalho. Resultados sociais. Apontou uma média de 50%, certo? Também um resultado significante. Cooperativas, também as que divulgam poucos, têm poucos resultados. Porém, é importante destacar aqui do resultado social, os pontos, né, que colaboraram para esse resultado, ou seja, essas cooperativas com maior divulgação, elas trouxeram informações como a educação e treinamento de seus colaboradores, investimentos e benefícios com projetos sociais, e já as que pouca divulgação, né, elas não têm nenhum tipo de informação sobre minorias na força de trabalho, sobre a segurança do local de trabalho, acidente de trabalho também, as cooperativas não fazem esse tipo de divulgação. Então, esse foi a parte negativa do impacto social. Deixa eu ver meu tempo. De forma geral, né, nós podemos concluir com a pesquisa, né, que as informações econômicas, elas foram as mais evidenciadas. O resultado também, ele corrobora, né, com o resultado encontrado lá por Henks 2015, né, que também teve esse destaque das informações econômicas, porque são cooperativas de crédito. A pesquisa também ela proporcionou um encontro de achados de boas práticas ambientais, né, adotadas e divulgadas pelas cooperativas de crédito, do sistema Sicredi, né, em Goiás nós temos o sistema Sicredi e também o sistema Sicobi, com atuação aqui no estado. Como, por exemplo, né, até comentei, a divulgação do montante investido em economia verde, informações sobre cooperativas que seguem as diretrizes do Global Report Native, né, do GRI. E no aspecto social, né, os resultados também corroboraram com o JOC, é um estudo já de 2020, é uma dissertação de 2020, que afirma em sua pesquisa que as sociedades cooperativas, elas evidenciaram essas interações sociais de forma resumida, quando demonstrada, né? Então, é um estudo de 2020 também, cooperativas, né? Mas as cooperativas, elas estão foi um estudo no Paraná, se não me engano, que essas interações estão de forma resumida, quando demonstradas, né? E, de forma geral, né, os resultados encontrados, eles permitiram, né, concluir que as cooperativas de crédito pertencentes a uma mesma central ou sistema, elas não possuem um processo padrão de divulgação bem desenvolvido, ou seja, as divulgações em certas cooperativas, elas são bastante limitadas de informações se comparada com outras. O que isso quer dizer? Nós temos as cooperativas singulares, que são objeto de estudo, e tem as centrais. As centrais seriam uma espécie de agência, sim, reguladora, fiscalizadora e coordenadora dessas singulares. Lá tem, por exemplo, a Cooperativas Central Goiás tem 10 cooperativas filiadas a ela. Essas 10 cooperativas, cada uma faz a divulgação dos seus relatórios de forma diferente, elas não seguem um padrão. Então, esse achado, assim, eu achei bastante interessante, né, porque imaginava eu que as cooperativas pertencentes a uma mesma central, elas teriam um padrão de divulgação, porém, isso não ocorreu. Aqui são algumas principais referências, né, que, como eu citei, Ana Flávia, 2013, e outras referências, principalmente aqui o do Múrcia, né, e o Padilha e o Schutz, que foram, assim, os mais utilizados no trabalho. Então, essa é a minha apresentação, agradeço a todos pela atenção, e estou à disposição, professor. Obrigado, Lenilton. Desculpa.
Estou voltando para a tela para ver vocês. Ah, tá. Obrigado. Pode retornar, então, a gente espera. A tua apresentação não foi encerrada, Helenilton, eu acho. Só um instante. Agora sim. Ok. Bom, Helenilton, primeiramente agradecer pela tua apresentação, pela submissão aqui no Congresso, né, e por vir contribuir, então, com a sessão de contabilidade rural e ambiental, certo? Novamente, a título de contribuição, eu fiz alguns apontamentos ao trabalho, certo? Todos realmente a título de contribuição, então fica a critério seu e dos seus professores, então, de adotar essas sugestões ou não, tá? Primeiramente, então, eu coloquei que a introdução do teu estudo, ela é adequada, no entanto, é importante vocês observarem a coesão do texto, tá? Em alguns momentos, como, por exemplo, nos parágrafos que antecedem o problema de pesquisa. Além disso, os 3 parágrafos em torno do problema de pesquisa, eles podem ser reunidos em um único parágrafo, pois vocês, então, vão chegando na problemática lá do estudo, e tem 3 parágrafos ali com pouquinhas linhas, fica um texto bastante fragmentado. Eu acho que vocês poderiam reunir aqueles 3 parágrafos, porque eles estão relacionados, não vai ficar ruim se vocês reuni-los, tá? De maneira geral, a introdução, ela segue um fio condutor, ela descreve adequadamente a problemática do estudo, então vocês têm um material interessante ali. Na justificativa, vocês mencionam a relevância das cooperativas nos contextos goiano e brasileiro. Eu deixaria apenas brasileiro, certo? Porque não há um argumento ali que destaque as cooperativas de Goiânia das demais, no cenário nacional. Precisaria de alguma justificativa que desse esse destaque, que colocasse as cooperativas goianas como um diferencial das demais cooperativas no cenário nacional, o que não é apresentado no trabalho. Então, eu deixaria somente cooperativas brasileiras, porque, se colocar na balança, são todas muito parecidas, né? Ainda na justificativa, seria importante vocês repensarem um trecho que eu trago aqui. Abre aspas. Então, dados o crescimento econômico e da cultura cooperativista no Brasil, torna-se relevante a aplicação desta pesquisa, que também vai de encontro com os seus princípios que são norteados pelo desenvolvimento da comunidade de forma socioambiental. Eu sugiro vocês repensarem esse trecho, colocarem ele de uma forma mais compreensível, porque ele não se faz entender, certo? Vocês colocam ali, vai de encontro, esse termo é quando você utiliza para afirmar um confronto de ideias, certo? Quando as ideias batem de frente, vai de encontro. Quando tu quer relacionar, quando você quer afirmar que 2 conceitos, eles vão em um mesmo sentido, você utiliza o termo vai ao encontro, certo? Então, é interessante vocês observarem essa citação, porque ela não é somente esse elemento que torna incompreensível, mas a forma como ela está escrita dificulta um pouco o entendimento. Além disso, eu sugiro realizar uma revisão nos últimos parágrafos da introdução. Dê uma olhadinha ali com cuidado, faça uma leitura atenta do final da introdução ali, porque ela também é bastante difícil de compreender, certo? O referencial teórico do estudo demonstra a relevância do cooperativismo para o desenvolvimento do contexto econômico e social, então é um aspecto válido do teu trabalho. Entretanto, seria interessante repensar a forma como as discussões são apresentadas ali. Seria importante trazer uma maior coesão ao texto, porque me parece quase uma chuva de informações ali, tá um pouco coxa de retalho ainda, certo? Você precisa trazer um pouco mais de coesão no texto, embora tu tenha um material muito bom ali, tá? A minha orientadora costuma me dizer que eu devo sempre pensar em um fio condutor, em uma sequência lógica de pensar o texto evoluindo, para que eu não tenha uma quebra de ideias no texto que eu escrevo, certo? Eu sempre gosto de pensar que o texto deve seguir um fio condutor, então eu consigo compreender essa ideia que eu apresento ali, certo?
Vocês afirmam que a abordagem do problema é predominantemente quantitativa, certo? Poderia me explicar por que vocês consideram esse trabalho quantitativo? Professor, dentro da metodologia, a forma que nós fizemos a análise, ela foi praticamente, nós pegamos os demonstrativos, por exemplo, a DVA, e lá nós fizemos surgiu a palavra, a palavra referente à análise ambiental. Então, nós fomos praticamente ticando com um referencial 1 e 0, aquela forma binária. Então, dessa forma, nós consideramos ele quantitativo, porque o resultado ele traz percentuais, né? Os percentuais são números. Então, por esse viés, por esse lado, caso eu, né, coloquei a pesquisa como quantitativa. Tá. Ao meu ver, trata-se de uma pesquisa qualitativa, certo? Não é porque utilizou números para as análises, ou então métodos estatísticos pouco complexos, que trata-se de uma pesquisa quantitativa. Mas, assim, é apenas uma sugestão. Vocês parem para analisar o trabalho e tomem a melhor decisão, mas, ao meu ver, trata-se de uma pesquisa qualitativa. Também, eu apontei que a metodologia é um aspecto positivo do trabalho, pois vocês evidenciam de maneira detalhada os procedimentos adotados durante a coleta e a análise de dados. Então, eu acho que a metodologia é um aspecto positivo do trabalho. No entanto, eu também apontei que lá no início da análise de resultados, vocês afirmam realizar testes quantitativos dos disclosures econômicos, ambiental e social, certo? Testes quantitativos, eu gostaria que vocês se atentassem a esses termos utilizados, porque não é um teste, certo? Não é um teste, não se trata de um teste. Eu não chamaria de teste, eu sugiro ter um pouco mais de parcimônia com esses termos, tá? Porque realmente teste é quando a gente faz uma análise estatística, por exemplo, rodar modelagem de equações estruturais para ver a associação entre variáveis, aí sim, trata-se de um teste, mas nesse caso não é um teste, tá? Trata-se de uma análise. E aí eu queria pedir para ti, e lá no último parágrafo da análise de resultados, da análise dos resultados do trabalho, certo? Página 14. Ok, professor. O que tu me diz daquilo ali? Seria bom incluir uma análise entre os tipos de disclosure econômico, ambiental e social. Há diferença e semelhanças a serem destacadas e analisadas. No último parágrafo? Isso, nas duas últimas linhas. Acho que repete, por favor, professor Eduardo. Seria bom incluir uma análise entre os tipos de disclosure. Logo acima da seção 5 ali de considerações finais. Você encontrou? Tá acima das considerações finais. Isso, logo acima, as duas últimas linhas ali. Eu estava nas considerações, desculpe. Esse termo, professor Eduardo, eu acho, como a gente fez aquela revisão antes do envio, essa é uma orientação do meu professor e não foi excluída. Então, não faz parte da pesquisa do trabalho. Tá certo. Não, eu considero que eu sempre tenho que trazer contribuições para os autores dos trabalhos, né? Então, eu só vim alertar para que não passe na tentativa de fazer uma publicação permanente, por exemplo, passe para a revista, né? Então, só toma cuidado, tá? As conclusões do estudo, eu considerei elas limitadas aos resultados apresentados na sessão anterior, né? Seria importante destacar as implicações destes níveis satisfatórios de divulgação de informações para as cooperativas e para os stakeholders, ou seja, aqui na tua fala durante a apresentação, tu apresentou insights mais interessantes do que está propriamente no trabalho, tá?
Então, seria importante sentar com os orientadores ali e verificar com eles, conversar realmente, porque eu acho que os insights saem por meio das conversas, né, e verificar verdadeiras contribuições que o teu trabalho traz para a nossa área, né, para a literatura, para o campo prático, para as empresas analisadas. Eu acho que vocês podem explorar um pouquinho mais isso, tá? Os 2 últimos parágrafos da conclusão lá, eu juntaria eles também, tá? Eles estão relacionados, um trata da limitação de pesquisa e a outra é a sugestão para pesquisas futuras. Não vai ficar ruim se vocês fazerem a unificação deles, e vai deixar a leitura um pouquinho melhor. Mas, assim, Helenilton, eu te sugiro fazer um refinamento do trabalho ainda, tá? Ele falta um pouco. Eu te sugiro fazer uma leitura bastante atenta dos parágrafos, porque tem parágrafos bastante longos ali, sem pontuação, que se a gente faz a leitura em voz alta, a gente termina um pouco sem fôlego. Então, eu te sugiro fazer uma leitura um pouco mais atenta do trabalho, que tem alguns probleminhas ortográficos ali. Mas, de modo geral, a tua proposta, ela é interessante, e ela diz muito sobre a divulgação dessas práticas das cooperativas, certo? Também tomar cuidado, aqui, orientações mais gerais, né? Também tomar cuidado com o material citado, tá? Você trouxe ali durante a tua apresentação, uma citação que você comentou de um trabalho pregresso que tratou de uma temática bastante semelhante à tua, que também foi realizado em Goiânia, certo? Só que eu fui ver ali, trata-se de um TCC. TCC para publicação permanente é bastante complicado, tá? É bastante complicado. Se eu sou avaliador do periódico, eu não passo o artigo para frente se tiver TCC. Então, toma cuidado com a seleção dos trabalhos, tá? Verifica se esse TCC, porventura, talvez não virou uma publicação permanente, foi para algum periódico, busca por ele, que talvez foi, então daí tu não precisa inutilizar a citação. Então, precisa de um refinamento ainda, tá? Mas eu acho que a temática é bastante interessante e o trabalho bastante contributivo para a área, certo? Eu espero ter contribuído, Helenilton, e fico à disposição para questionamentos aí, alguma questão. Professor Eduardo, eu agradeço as contribuições, certo? Elas vão ao encontro com o que os meus orientadores já me falaram, essa questão da sequência lógica dos parágrafos, eles já me chamaram a atenção sobre essa questão, certo? Então, durante a revisão do artigo para a apresentação aqui hoje, já tinha sido pontuada essa questão também da sequência dos parágrafos. A questão do TCC, do trabalho da Flávia, 2013, apesar dele ser um TCC, ele é bastante citado. Então, esses outros trabalhos que eu citei depois, 2015, 16, 17, 20, quase todos os trabalhos citam esse TCC. Eu imagino até por questão de escassez, né, de trabalho do Disclosures em cooperativas de crédito, ele é bastante citado. Então, pode ser. Mas você viu quais foram os trabalhos que citaram esse estudo? Você foi lá no Google Acadêmico e chegou a ver os trabalhos que citaram? Se foi em revistas de impacto, revistas aí com destaque na nossa área. É importante observar isso, sabe? Porque se a gente for olhar as publicações em revistas aí que são relevantes para a nossa área, é bastante difícil tu ver publicações que citam trabalhos de conclusão de curso, certo? Então, é importante a gente tomar cuidado com as citações e sempre priorizar periódicos que faz revisão pelos pares, né, blind review, e, enfim, elementos que trazem realmente robustez ao nosso trabalho, né? Uhum. Bom, agora, então, concluída a apresentação do artigo número 2, então vamos para o artigo número 3, que é intitulado A Importância da Contabilidade para a Atividade Rural, um estudo em um pequeno município no sudeste do Pará. Temos algum dos autores presentes para realizar a apresentação? Não temos, né? O estudo é de autoria de Fabrícia Silva e Marcilene Araújo, que não estão presentes. O trabalho seria iniciado a apresentação às 11 horas e 26 minutos, já estamos aí 11 horas e 41 minutos e ainda não temos presentes, né? Eu acho que ela não
talvez não compareça para a apresentação. Bom, desse modo, então, eu finalizo esta sessão de apresentação de trabalhos. É uma pena, o trabalho número 3 me surpreendeu muito positivamente, porque é um estudo qualitativo simples, mas muito bem executado, traria boas discussões da aplicação da contabilidade no agronegócio, né, em pequenas propriedades rurais, e traria boas discussões aqui para a nossa sessão. Mas é uma pena, então, dou por encerrada a nossa sessão, e seria isso. Muito obrigado a todos os presentes. Professor Eduardo? Oi? Nós que fizemos as apresentações, precisamos preencher esses formulários aqui de credenciamento, fazer a inscrição? Então, o responsável técnico pela sala vai te responder isso agora. No mais, muito obrigado. Eu que agradeço. Bom dia, gente, bom dia a todos. Respondendo à questão da inscrição, vocês vão preencher na parte de credenciamento, tá bom? O pessoal que já tem inscrição no caso, é só confirmar lá no formulário a parte de credenciamento, o sistema depois vai reconhecer que vocês participaram direitinho e vai emitir o certificado, tá bom? Lembrando que só recebe certificado quem estiver inscrito. Então, quem não tiver inscrito, assistiu e quer o certificado, aí tem que fazer a inscrição, né? No site que vai direcionar vocês, logo após vocês conseguem receber o certificado também, preenchendo o formulário, tá bom? Bom, então, espero ver os trabalhos aí publicados em periódicos, né, sejam refinados aí para publicação. Agradeço a atenção de todos e até mais.